Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Pô, esses últimos dias aí eu falei muito de política, né? Até tentei abordar um outro assunto mais light lá no canal Reservas do projeto Cidadão X, né? Falei sobre a sensação de levar um tiro e tal, fiz só um devaneio ali. E aí eu fiquei pensando, falei, pô, podia falar de outros assuntos lá no canal, né, mano? Eu sempre falei muito de conspirações de guerra, falei do cenário internacional, de vez em quando eu abordo aí o Trump, né, a questão dos Estados Unidos, o imperialismo. E aí, porra, misturar política, cenário internacional, guerra, Trump, porra, não dá pra misturar tudo num assunto só? Síria. A Síria já tá batida, né, cara? Já tá sem graça, já tá acontecendo outras tretas na Síria, além dos Estados Unidos e Rússia. Não, eu posso falar da Turquia, mano. Turquia é interessante, hein, galera? Turquia tá quebrada. Se você não tá acompanhando nada do cenário internacional ou não se interessa por essa questão aí, então você é o único que tá sabendo que tá tudo bem na Turquia. Porque qualquer outra pessoa sabe que a Turquia tá em pânico. O negócio tá muito louco na Turquia lá. É questão econômica, uma crise política, tem aquela treta religiosa dentro da Turquia. Tem uma treta étnica dentro da Turquia, né? Perseguição contra um outro povo lá, que são os curdos. Né? Um negócio muito louco na Turquia, cara. E a Turquia não é qualquer país, não, mano. É uma das 20 maiores economias do mundo, né? E é o segundo país mais armado lá do conglomerado da OTAN. Não é pouca coisa a Turquia. Eu acho que é por isso que a Turquia está em crise, cara. A treta vai se desenrolando em torno disso, né? Do potencial da Turquia, do que ela representa ali na fronteira entre o Oriente e a Europa. Porque ela faz essa ligação. E ela fica próxima de outros países que têm lá uns interesses em conflitos também, como o caso deles da Síria e do Iraque. Então a Turquia, cara, ela é meio que uma coisa centralizada ali da conspiração mundial, né? Vamos começar a falar da Turquia, eu vou começar a falar um pouquinho da história da Turquia. Você sabe que quem manda na Turquia hoje é o Erdogan. O Recep Erdogan, é o presidente da Turquia. Na verdade ele é um ditador na Turquia hoje, que ele mexeu na Constituição, arrumou uns esquemas lá, simulou um golpe para se dar mais poder, e agora ele manda na porra toda e ninguém vai tirar ele de lá nunca. Reeleições indefinidas. Enquanto ele quiser ser o ditador, ele vai mandar lá na Turquia. E eu acho que vai durar um bom tempo ainda. Mas o que acontece na Turquia? Como que o Recep Erdogan chegou no comando da Turquia? E aí eu desenrolo a história com vocês. Bom, ele era um cara comum, né, até certo ponto e tal, e, pô, estudou numa faculdade, fez meio com uma gestão pública, digamos assim, né, fazendo um reflexo, assim, um espelho com o cenário brasileiro. Acabou se elegendo prefeito, né, de Istambul. Porra, que legal, prefeito de Istambul, né, mano? E em certo momento lá ele começou a adotar bem o discurso, né, radical, né, islâmico. Aqui no Brasil a gente tem o radical evangélico, lá é o radical islâmico, né, lá os caras ameaçam com fuzil, não com dízimo, como acontece aqui. E adotava aquele tom conservador. O Erdogan, ele surgiu no cenário da Turquia como uma extrema-direita, com base, né, na religião, para se destacar. Conservador, né, extremista com valores tradicionais, né, muito rigoroso na questão religiosa. Né? E a população, acho que estava carente desse tipo de liderança, né? E a religião islâmica domina muito, né, ali no Oriente Médio ali. E vamos eleger esse cara? Pô, o cara tá lá, mano, nas leis da Sharia, o cara é fechado com os radicais islâmicos, o cara é tudo, mas extrema-direita num talo, mano. Pô, tem mais extrema-direita do que um cara que adota uma política, ou pelo menos um modelo de política liberalista, né? E ainda por cima com base religiosa. Olha aí o Bolsonaro, está representando aí 20% do eleitorado brasileiro, que é a mesma coisa, cara. É o mesmo discurso. E o Erdogan chegou no poder, conseguiu lá se eleger primeiro-ministro, né, dentro do sistema, do modelo de administração da Turquia, e ficou comandando a porra toda. Chegou como primeiro-ministro, deu certo. Por quê? Porque o Erdogan, né, percebeu que, eu não vou conseguir governar isso aqui sozinho, eu tenho que fazer umas alianças. E aí ele viu alguém que estava disposto a fazer um pacto com ele. A gente pode entender como diabo, mas ali no cenário ali, para não falar esse nome, a gente vai falar que era o sistema financeiro internacional controlado pelos interesses americanos. E ali fazem parte ali as 13 famílias, né, a cúpula sionista,
né, os Illuminati, tá todo mundo ali nesse sistema ali. Né? Você pensa que é zoeira, que é conspiração, que é bobagem, não. O sistema financeiro internacional, ele é o demônio, ele escraviza quem faz um pacto com ele. E o Erdogan abraçou a ideia, fez o pacto. Falou, é o seguinte, né, eu faço o que vocês quiserem, só que vocês vão levantar a Turquia para mim. Né, eu fico no comando, porque vai dar tudo certo na Turquia daqui para frente, ela vai crescer, né, vai gerar emprego, riquezas, o país vai se desenvolver economicamente, né, e aí ficou tudo beleza para a Turquia, porque dá certo. O sistema financeiro internacional, cara, ele faz qualquer país crescer. Não é que ele dá dinheiro para esse país crescer, ele dá as oportunidades certas para esse país fazer os negócios que fazem a nação crescer. Entendeu? Ela faz parte do sistema a partir de então. Então o Erdogan foi lá, fez o pacto com esse sistema financeiro, né, que o interesse ali na região era dos Estados Unidos. Em ter uma base avançada, né, como a Turquia, né, naquela localidade ali, né, muito bem posicionada estrategicamente. E além do mais, né, ter um líder, né, totalmente rigoroso aí, que está seguindo tudo que a gente diz da questão econômica. Ou seja, é um liberalista. A gente vai lá e investe no país dele, vem as grandes empresas internacionais controladas pelo sistema, né, vai meter dinheiro na Turquia, a Turquia vai se levantar. Só que é o seguinte, quando você adota esse modelo liberalista, né, você abre, né, a questão nacional para a invasão estrangeira. Então você perde as estatais, digamos assim, que é o modelo que querem adotar aqui no Brasil. Né? Vamos falar de livre concorrência. Não tem livre concorrência. É a concorrência internacional dominando o mercado. O sentido de livre concorrência não existe hoje, tá, galera? Não é legítimo, porque tem cartéis, tem monopólios. Só que a gente transfere tudo isso para o setor estrangeiro. Enquanto está sendo útil para os caras e para os interesses de quem está por trás deles, aí funciona tudo beleza. É maravilha. A partir do momento que você começa a não adotar o discurso de quem está interessado, no caso dos Estados Unidos, que é o mesmo modelo que vai ser adotado aqui no Brasil por alguns candidatos, a partir do momento que você não fizer o que os caras quiserem, não entregar tudo, ou que você começar a pensar na questão nacionalista de verdade, vou fortalecer meu país, a economia vai ficar firme, vou investir em armamento, ninguém vai mais invadir ou me ameaçar, aí os caras vão te quebrar. Esse é o momento do golpe. Esse é o momento que você rompe o pacto, né, e você sofre as consequências. Então a Turquia viveu nos últimos 15 anos uma maravilha econômica. Tudo dava certo para os caras lá. Tanto é que eles se tornaram uma potência na questão das armas. Nas Forças Armadas da Turquia, é a segunda mais importante da OTAN, não é qualquer coisa. Estrategicamente ela é muito bem posicionada, né, e oferece risco para várias nações, tanto da Europa quanto do Oriente Médio. Ninguém mexe com a Turquia. Tanto que o Erdogan, né, ficou no comando lá, virou um ditador, acabou com a democracia praticamente na Turquia, né, assumiu que a democracia é manipulável, é falha, né, então ele adotou um esquema dele lá, falou, é o seguinte, vai votar em mim, pronto, acabou. Ou é mim ou não é ninguém. Eu não vou sair daqui e ninguém fala nada. Por que a Turquia agora, de repente, está sob essa ameaça econômica, né, porque a moeda dela está quebrando, né, as empresas internacionais estão saindo de lá, o sistema financeiro falou que não vai dar mais sustentação, né, para o esquema turco, né, ou seja, ele não vai participar mais do esquema, e aí não tem grana, cara. E ainda por cima, o pessoal que investiu dominou o mercado, dominou a economia, porque você fez o sentido liberalista, você deixa os outros governar a economia para você. Né, enquanto está funcionando, beleza. A partir do momento que os caras não quiserem mais, eles saem, levam todo o dinheiro, mas eles continuam controlando essa economia. Então eles colocam você artificialmente num colapso. Entende isso? A Turquia está num colapso provocado por isso. Por que a Turquia está nesse colapso agora, entrou em conflito com os interesses? Porque ela não queria mais adotar o discurso dos Estados Unidos como modelo. Né? Não está mais de acordo com os interesses americanos. Os americanos queriam uma ajuda da Turquia contra a Síria, né? E os turcos têm seus próprios interesses ali na Síria, em combater os curdos, tem a questão com o Iraque. Né? Não é interessante, né, para o turco, né, para o Erdogan, abrir as pernas para os Estados Unidos nesse meio aí, nesse cenário. Outra coisa, a questão econômica ali ficou meio esquisita, porque os turcos começaram a fazer negócios com inimigos dos Estados Unidos, que o Trump agora criou uma guerra comercial mundial, né, e está todo mundo em choque ali na questão de mercado. Né, e os turcos começaram a negociar com russos, com chineses. Né, a ligação da Turquia, que era muito estreita com os Estados Unidos e sustentava aquela economia, né, é proporcionalmente um reflexo do colapso agora, porque ela começou a se ligar aos inimigos dos americanos, no caso os russos.
comprando equipamento russo de defesa nacional. Armamento russo. E aí os Estados Unidos não tem controle sobre isso. Então, está sofrendo uma retaliação. Os Estados Unidos está lá ameaçando com as sanções, aquela coisinha de sempre, mas nos bastidores eles controlam o sistema financeiro que fala para os caras, mano, abandona a Turquia aí, ninguém vai mais fazer nada, aí deixa os caras morrer sozinhos. Quebra a economia da Turquia, vai fazer uma crise política, vamos zoar a Turquia. Já fizemos isso em vários outros países, funcionou, na América Latina isso é padrão, né? No Brasil já foi feito recentemente, artificialmente você quebra o país, né? Porque é mais fácil você controlar depois disso, né? Você vai lá e cria um novo governo, um novo líder para assumir o comando ali. Fizeram isso em vários países na questão da Primavera Árabe, tentaram aí na Síria, estão tentando no Irã. A Turquia é vítima do mesmo sistema. É só isso. A Turquia não quer mais ficar de refém dos interesses norte-americanos e vai quebrar. Vai quebrar, cara. Não se sustenta. Né? Porque o Erdogan, né, criou, né, força nesses 15 anos aí, onde a grana estava fácil, né, e achou que deve andar com as próprias pernas. Só que você vincula a sua economia, vincula toda a questão nacional, né, do seu país ao estrangeiro. Você dá para o domínio dos caras. E aí, enquanto for interesse dos caras, funciona. Quando não é mais interesse dos caras, vai quebrar porque você não controla mais nada. Você não tem empresa nacional, você não tem as estatais para sustentar, né, o fornecimento daquela questão básica para o seu povo. Né? O dinheiro que rola lá dentro era vinculado ao dólar. E aí os caras vão tirando, e aí a sua moeda desvaloriza. Né? E aí você continua devendo em dólar, porque era tudo feito em dólar dentro do seu mercado, porque era um estrangeiro que dominava lá. A sua moeda não vale mais nada, então quer dizer, de repente você tem uma dívida gigantesca de um dia para o outro. Então vai quebrar. E aí, como que a gente está fazendo uma ligação com o cenário brasileiro? É o mesmo modelo que está querendo ser adotado aqui no Brasil. Vamos aí, no interesse de alguns, eleger um cara de extrema direita com base religiosa. Nossa, que maravilha, deve ser bom para o Brasil. Valores tradicionais, ética, moral, família, religião, não é isso? Nossa, que bonito. E qual que é o discurso da questão de economia? O liberalismo. Vamos fazer, né, o livre mercado internacional. Né, vamos negociar com os estrangeiros. Não é isso, cara. A ideia dos caras é liberar realmente, né, para o interesse estrangeiro, vir governar a nossa economia. O presidente não vai mandar mais em nada. O ministro da Fazenda vai ser só um fantoche. É um bonequinho na mão dos caras. O sistema financeiro vem e coloca uma grana para dar sustentação para aquele governo. Para ele ficar algum tempo no poder. Mas a partir do momento que entrar outro tipo de governo, ou que aquele governo perceber, né, que, porra, mano, tá foda o saque aqui, tá difícil, os caras estão roubando tudo e não tá ficando nada pro povo. Né, e você tiver algum sentido de vou fazer outro negócio com outra pessoa, ou vou fortalecer aqui minha indústria nacional, vou fortalecer as minhas estatais, não vou entregar mais de graça os recursos pros caras, aí você vira o inimigo dos caras e você cai. Porque eles vão quebrar você. Vão quebrar a economia do seu país para criar uma instabilidade, depois vão quebrar, né, a questão política, né, que vai virar uma crise política no seu país aí, com questão de intervenção estrangeira, ameaças, oposição, denúncias, escândalos, corrupção, né, porque eles mesmos fazem o sistema ser corrupto e depois eles sabem onde está a corrupção. Olha o caso da Petrobras aqui no Brasil. O sistema foi montado não só pelo brasileiro, tinha interesse internacional das grandes empreiteiras, logicamente dos grandes bancos bancando elas. E de quem são os grandes bancos, o sistema financeiro internacional, se não controlado aí pelo interesse norte-americano, cara? Entende isso? A gente vai eleger aqui o mesmo Erdogan. A mesma ideia. O cara todo rigoroso, tradicional, tal, na religião, né, liberalismo, o país vai funcionar algum tempo assim. Ó que legal, vai ser muito bom, né? Para alguns. Vai fortalecer muito, principalmente a classe rica. O pobre, cara, não vai ter espaço para nada mesmo. Vai seguir aí, né, vai receber um saláriozinho para sobreviver, não vai ter como reclamar, né, vai ser rígido cada vez mais a perseguição religiosa e política, né, não vai ter voz de oposição, você esmaga qualquer sentido de liderança popular que seja contra você, e aí você vai se manter, né, vai estar garantido no poder. E aí, cara, já era. Já era, porque quando o povo tentar retomar de novo o negócio, não vai ter mais o que retomar. Vai estar quebrado. Nessa última crise no Brasil, quebraram o Brasil artificialmente, mas não era interessante para eles o colapso total, porque eles tinham interesse em retomar o comando, que é o que eles estão fazendo agora nessa eleição. A ideia é retomar o comando. Seja através do radical evangélico louco, né, de vou dar arma pro povo e tal. Não dá. Isso aí é marionete na mão dos caras fácil. Eles sabem que se esse cara se eleger,
vai ser tranquilo para comandar ele, né? Porque vai lá bater continência para a bandeira americana e pedir juras de amor lá para a bandeira de Israel, né? Tá no esquema dos caras. Ou então você mantém o Temer, né? Que conseguiu dar o golpe para assumir o poder, e para manter o Temer lá você vota no Alckmin. Porque o Alckmin é o Temer, é o Aécio, é o FHC, é o Serra, tudo gente infiltrada deles, tudo gente corrompida pelo sistema deles. E o Erdogan agora está nessa crise lá, cara. E a gente vai assumir o mesmo modelo, os mesmos riscos, né? E o fim vai ser o mesmo, tá? Então, se você não entendeu agora, né? Não vai entender mais. Aqui é o Cidadão X. Valeu.